Pessoal, boa tarde. Hoje estamos aqui para mais um Trocando Ideias com a nossa querida professora Sonilde Lazarim, professora também da Casa da PUC, em que pese afastada nesse momento, né, Sonilde, em função de outras atividades docentes significativas, né? E a professora Sonilde vai trabalhar hoje um pouquinho conosco aqui as questões vinculadas aos limites da Seguridade Social no sistema brasileiro, no modelo brasileiro. Sonilde, primeiramente, te agradeço muito essa participação aqui. Isso, sem sombra de dúvida, é extremamente importante para os nossos alunos que, por meio desses pequenos bate-papos, acabam ouvindo aquilo que são as nossas conversas de bastidores, né? E como eu costumo dizer, a nossa troca de ideias em sala de aula, ou melhor dizendo, na sala dos professores, no corredor, quando nos encontramos, né, nos outros espaços jurídicos, e que por esse motivo, que não é nada positivo num primeiro momento, que é essa circunstância da pandemia, nos obrigou a ter outros modelos e a nos valermos dessas ferramentas novas também para poder trazer para eles, né, esses outros espaços. Então, te agradeço muito a participação aqui e te passo a palavra de plano para tu iniciares a tua manifestação. Tá bem, obrigada, Marta, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, como eu disse, somos da mesma casa e eu tenho muitas saudades lá dos nossos encontros na sala dos professores e a gente segue conversando por outros mecanismos. A minha fala, Marta, eu pensei em falar sobre seguridade social, porque eu acho que a gente está falando... A própria pandemia, ela veio e nos traz assim, uma série de questões e de evidências que a gente já vinha pensando e falando antes. Então, eu vou dividir a fala em 3 tópicos. Eu vou falar um pouco de seguridade social e vou abordar 3 questões nesse tempo que tu me propusesse, 3 questões que eu gostaria de falar. Então, quando se fala em seguridade social, na verdade, nós estamos falando de um sistema de proteção social e que possa dar cobertura aos chamados riscos sociais. Esses riscos sociais é para evitar que as pessoas acabem desenrolando sua vida, desde que nasçam até a morte, sem nenhuma rede de proteção, sem qualquer segurança. Então, nós estamos, em síntese, falando de riscos sociais. Seriam esses riscos sociais? Esses riscos sociais são eventos que vão comprometer a capacidade dos indivíduos de assegurar por si mesmos a sua independência social. Isso é a chave do sistema de segurança social. E eu acho que essa situação, ela já era grave, muito grave. E agora ela se escancarou frente à grave crise sanitária que nós estamos enfrentando, que é com a pandemia da Covid-19. Então, nesses minutos eu vou procurar desenvolver 3 tópicos, mas amparados em dados estatísticos oficiais, para propor ao final uma reflexão que vai envolver o tipo de sociedade que nós queremos ter daqui para frente, que tipo de sociedade nós vamos construir. Os 3 tópicos são, primeiro, a perpetuação da desigualdade social no Brasil, o modelo atual de seguridade social e a transformação da questão social na sociedade atual, na sociedade contemporânea. Com relação à desigualdade, eu quero citar primeiro o acesso à internet, Marta, porque eu vou falar 3 coisas sobre o acesso da internet, acesso à água e à saúde. Mas com o acesso à internet, veja, nós estamos falando em trabalho à distância, que é uma realidade, educação à distância, acesso à informação e toda essa transformação das relações nesse mundo digital em que nós estamos vivendo. Ótimo! Isso é inegável e é um processo irreversível e que foi muito intensificado e acelerado agora em função do isolamento social. Só que essa é apenas uma parte da verdade. Por quê? A outra parte é que, de acordo com dados recentes que foram da PNAD, que foi publicado semana passada, mais precisamente no dia 29/4,
foi divulgado pelo IBGE que existem no Brasil 46 milhões de excluídos digitais. Isso, Marta, é cerca de 25% de toda a população acima de 10 anos que não utiliza a rede. E a gente pergunta, bom, mas por que essas pessoas, um volume tão grande, não utiliza a rede, não utiliza a internet? A pesquisa apurou também os motivos pelos quais as pessoas estão excluídas. E os motivos principais são falta de condições financeiras para o serviço ou para os equipamentos, que são considerados caros. Uma parcela não sabe usar a rede. Uma parcela não tem serviço disponível. E o mais também impactante é que 5,1% dos domicílios, eles não têm sequer telefonia fixa e nem celulares. Quanto à água potável, a Agência Nacional das Águas, a ANA, ela apurou que na área urbana existem 55% dos municípios brasileiros têm déficit de abastecimento de água. E os dados divulgados ontem pelo IBGE demonstraram que 18 milhões e meio de brasileiros não recebem água encanada diariamente. Ou seja, uma parcela da população não tem sequer água para lavar as mãos. E eu acho que isso é bastante simbólico diante da pandemia que ora vivemos. O mapa da desigualdade realizado pela Rede Nossa São Paulo disse ontem que na Europa o fator de risco era considerado a idade e outros problemas, outras doenças associadas, pessoas que já tinham outras doenças. E que no Brasil o fator de risco é o CEP, ou seja, é o endereço da pessoa. O percentual de mortes dos pobres, basta olhar os dados estatísticos, é infinitamente maior do que os mais abastados. Essas três referências, então, a desigualdade, o acesso à água, a desigualdade relativa à exclusão digital, o acesso à água potável e a saúde, elas exemplificam bem, né, sobre a desigualdade social que existe no Brasil. Bom, e qual é o nosso modelo de seguridade social? A partir da Constituição de 88, e aqui eu estou falando não para professores, tendo em vista que a gente tem alunos, né, assistindo, a partir da Constituição de 88, a Constituição Federal dispõe que a Seguridade Social, ela constitui um sistema de proteção social, ela é dividida em 3 áreas, mas é muito importante referir que esse sistema de proteção social, ele é importante e indispensável ao processo de reprodução da força de trabalho e, portanto, da reprodução do próprio capital. Nesse ponto é indiscutível a função econômica dos benefícios e dos serviços que são prestados pelo sistema, como a distribuição de renda, a proteção à saúde, a reabilitação profissional, que são todas decorrentes, então, desses riscos sociais. De acordo com a Constituição, então, a Seguridade abrange, como eu disse, 3 áreas. A primeira área da saúde pública, que ela é para todos, ela independe de contribuições e de condições econômicas. A segunda área é a previdência social, que é destinada a conceder benefícios somente a contribuintes, aqueles que mantêm vínculo com a previdência. E a assistência social, que é a terceira área, que é voltada para os vulneráveis sociais, ou como alguns referem aos miseráveis. Eu prefiro utilizar o termo de vulnerabilidade social. Assim, o sistema brasileiro, ele tem um dos pilares da estruturação da seguridade social, a sua organização é com base na lógica do seguro social. O que quer dizer que é com base na lógica do seguro social? É porque os direitos, eles são são considerados decorrentes do direito do trabalho. Vejam que a valeria do acesso ao direito através do direito do trabalho para uma situação de pleno emprego ou de quase pleno emprego. E aí vamos voltar aos dados estatísticos. De acordo com o IBGE, antes da pandemia, os desempregados representavam já 11%. Agora foram publicados os dados do trimestre de 2020
e eles já representam 12,2% da população. E além dos desempregados, que são mais de 12%, nós temos os desalentados. Desalentados são aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego e elas somam quase 5 milhões de pessoas. E mais impactante é que a população, dessa população ocupada, então nós temos todo o grande número de desempregados e nós temos a população ocupada. Da população ocupada, 41% está no trabalho informal e representa um total de 38 milhões de trabalhadores sem qualquer vínculo formal e, portanto, é sem qualquer proteção social, excluído de qualquer proteção social. Além dos informais, ficam sem qualquer proteção aqueles que poderiam trabalhar, mas que não têm emprego, porque eles não se encaixam nem na Previdência nem na assistência social. São os chamados inempregáveis e inaposentáveis. Por quê? Porque sem trabalho não tem contribuição e sem contribuição não tem aposentadoria. Terceiro e último tópico que eu abordo é a transformação, ou como diz Kastel, as metamorfoses da questão social. O nosso sistema, ele continua ainda vinculado largamente ao trabalho. Porém, como eu referi, o desemprego, o trabalho informal, as novas formas atípicas de trabalho, os subcontratos, o trabalho temporário, o trabalho intermitente, enfim, todas essas formas precárias, elas levam a uma despadronização do trabalho e uma crescente descoletivização. A responsabilização agora é de cada indivíduo. No lugar da sociedade disciplinar, surge essa nova sociedade, que é a sociedade do desempenho. Portanto, a sociedade também da autoexploração. Agora, o trabalhador é considerado um empreendedor de si mesmo. O trabalhador é livre. Mas vejam só, ele luta desesperadamente para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Trata-se da sociedade do cansaço, da sociedade do cansaço solitário. E isso tem gerado muito adoecimento emocional decorrente do trabalho, que são os chamados infartos psíquicos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão já é a principal causa de problemas de saúde e de incapacidade no mundo. E o suicídio, a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Vejam, segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos é o suicídio. No Brasil, cerca de 11 mil pessoas, agora a gente pode dimensionar, 11 mil pessoas morrem por ano de suicídio no Brasil, significando 31 mortes por dia, sem contar as tentativas, ou quem vem a falecer depois das tentativas. Por tais motivos, é imperiosa uma reconfiguração dessas proteções sociais. Um novo referencial de proteção diferente daquele da sociedade salarial e que possa abarcar o conjunto da sociedade. E é essa transformação que nos dá a medida do desafio que deve ser enfrentado. A busca, talvez, de novos direitos que sejam capazes de segurizar todas as pessoas, ou grande número de pessoas. E aqui fica o meu questionamento. Nesse novo capitalismo, nesse novo modo de produção, será que não precisamos pensar num novo modelo de seguridade social? Sob de se instaurar uma insegurança generalizada ou talvez um neopauperismo? E aí, claro, eu venho pensando muito sobre isso e acho que uma possível resposta seria a implantação de uma renda básica universal. Sair do paradigma do mercado de trabalho. Marta, essas são as minhas considerações, são mais angústias. É só o que temos no momento, né, Sonilde? Infelizmente, é só o que temos. E tu colocaste muito bem esses dados, a impressão que se tem, assim, é que isso tudo já estava muito presente para nós. Mas com a questão da pandemia e os números aparecendo diariamente e a preocupação com a majoração do desemprego, né, e a transformação do mercado, isso escancara a necessidade de nós revisitarmos o modelo,
bem ou mal, o modelo de seguro social, ele remonta a 1800, quando a gente tinha uma circunstância de pleno emprego, vínculos laborais como um modelo razoável presente. Não é mais a nossa realidade, né? Então, a estruturação de um sistema de seguro social, onde bem ou mal, apesar de termos aqui um tripé, previdência, assistência e saúde, né? O modelo primordial, ou desejado, aquele que todos nós queremos estar participando, é o previdenciário, que é o contributivo. Nós queremos contribuir para ter a segurança de, num momento, né, em que nos chega a velhice ou sejamos acometidos por uma doença, tenhamos subsídio e respaldo. Não me parece que as pessoas desejem a assistência, né? A assistência é uma contingência, de fato, extrema, né? Mas eu acho que ninguém deseja a assistência como modelo. Só que eu não posso mais imaginar a sistemática previdenciária levando em consideração uma responsabilidade ou o estofo maior, o colchão maior, como os portugueses gostam de dizer, né, no tocante ao aspecto contributivo, sobre a figura do vínculo empregatício ou do trabalhador. Talvez seja o momento da gente repensar, né, a sistemática contributiva. Mormente porque, na atualidade, as empresas tem a maior lucratividade, o maior volume, né, de empreendimentos, são empresas que talvez não precisem de nenhum trabalhador, né? Percebam, as startups, tem muita startup crescendo significativamente sem necessidade de vínculos. Então, nós temos que repensar o nosso modelo. Já não é mais possível levar em consideração que a responsabilidade maior seja sobre a figura do trabalho, né? E quem sabe a questão da renda mínima associada à integralidade da população. Mas para eu chegar a isso, eu tenho que dizer o seguinte: olha, não é mais o trabalho que é o aspecto contributivo. Talvez seja a atividade empresarial, né? Talvez esteja vinculado à lucratividade empresarial e outros conceitos que a gente possa tirar ou extrair disso. Sem dúvida, me parece que é uma super mudança de paradigma, né? E ela não é fácil de ser tomada, mas há uma necessidade, né, no tocante a essa circunstância. No Brasil, me assusta, me dói perceber a quantidade de pessoas que nós temos à margem do sistema, né, que não são nem sujeitas à previdência e nem mesmo à assistência, em função dos limites, né, de cada um desses elementos. São simplesmente relegados, né, a um conceito de inexistência dentro da condição de cidadão, de partícipe da estrutura constitucional, né, de seguridade social. E nós não podemos mais fechar os olhos para essa realidade, né? Sob pena de acontecer o que a gente tem visto aí nos últimos dias, como tu bem colocaste. Os dados no Brasil no tocante ao Covid nos mostram que a nossa realidade é muito cruel. A nossa mortalidade não é mais associada a idosos ou pessoas com comorbidade, né? Mas é o CEP, o indicativo de quem vive e quem morre no país. E isso é cruel, né? Isso é muito cruel, é muito difícil, né, de ser levado em consideração. Eu não sei, quando tu falas, né, nessa questão, inclusive, da renda mínima, tu chegaste a já imaginar alguma coisa, Sonilde, verificou algum modelo que pudesse ser plausível para isso? Essa questão da renda mínima, ela já vem, é uma ideia bastante, não é nova, ela é bastante antiga, há 500 anos já se falava em renda mínima, né? E ela já foi objeto de vários experimentos em vários países. O país que adota a renda mínima integral e incondicional a todos os participantes da sociedade, a todas as pessoas, é no Alasca. E realmente um dos estados menos desigual, né, dos Estados Unidos em função a isso. Eu acho que com toda essa mudança, como tu referiu, a gente não pode mais pensar que vai ter o retorno do emprego padrão. Não vai mais retornar, não vai mais ter. Nós estamos saindo desse
paradigma e passando para um outro paradigma, esquecendo de vincular, bom, e a questão social. Mas nós sabemos que isso já aconteceu antes da associação das proteções às relações de trabalho, onde ocorreu toda aquela questão de pauperismo, de degradação das condições sociais, porque não tinha agregado nenhuma proteção. Isso não vai mais voltar, mas ao mesmo tempo nós temos todo um mercado novo que é o mercado de capitais. E esse mercado de capitais, ele representa uma produção social e, portanto, ele deve ser taxado para que parte desses dividendos retornem para toda a sociedade. Então, não é uma minoria de investidores que são descompromissados com a questão social que devem usufruir, só eles usufruírem desses ganhos. Então, eu acho que a primeira questão que deve ser pensada antes da renda mínima é uma reforma tributária, né? A taxação sobre ganhos financeiros, a taxação sobre grandes fortunas, né? E eu tenho estudado, estou pesquisando sobre isso, sobre essas experiências que foram feitas em outros países, e todas as situações têm resultados excelentes. Aquela ideia de que tem que estar sempre associada a renda ao trabalho, ao esforço, ainda parece aquela ideia de trabalho do tripalium, né? do sacrifício. Mas que se pensasse em outras formas, por exemplo, uma renda universal e incondicionada, ela permitiria que um volume um grande número de pessoas pudessem fazer um trabalho que é considerado importante, um trabalho que é gratificante e que não é remunerado, ao mesmo tempo evitar essa exploração de aceitar qualquer trabalho para sobreviver, preciso trabalhar hoje para ganhar e comer hoje para amanhã, e aquela insegurança total, né? Um estado permanente de insegurança social, ao contrário do que deve ter. Então, assim, Marta, eu estou inclusive trabalhando na edição de um livro onde eu trato sobre a Seguridade Social e sobre essa alternativa da renda mínima. O principal fundamento é de que não se pode dar dinheiro simplesmente às pessoas, porque os pobres não vão saber usar o dinheiro, então o Estado tem que vir e dizer onde ela deve usar e fiscalizar, ou até mesmo que as pessoas usariam esse dinheiro mal e até mesmo em drogas ou em álcool, e todas as experiências comprovadas demonstram que isso não ocorreu. No Alasca, onde todas as pessoas recebem, foi feita pesquisa com, não tem ninguém que não trabalhe, mas sabe que não precisa aceitar um emprego só para não morrer de fome, né? Porque tem o inverso, né, Sonilde, na realidade, porque na medida em que tu tens dignidade, a chance de tu ir em busca do alcoolismo, de drogas, do pequeno furto, é muito menor. Afinal de contas, tu passa a ter uma condição de pertencimento social, né, de participação. Não significa que todos, mas vai em um grande número de pessoas em busca desse tipo de saída, porque não tem outro, porque sobreviver é difícil, né? Porque não consegue colocar a comida dentro de casa. Há um tempo atrás, foi uma coisa que me tocou muito, eu vi um pedinte na rua, daqueles que a gente conhece, né, em estado extremo, e ele me pediu dinheiro. E eu disse, o que tu vai comprar? Tu vai comprar cachaça? Tem certeza? Eu disse para ele. E ele foi muito claro comigo. Ele disse, doutora, eu não vou lhe mentir. Para viver na rua é preciso beber. Aquilo me tocou de uma maneira, né? Nós olhamos para essas pessoas e aplicamos esse tipo de pecha, né? Do alcoolismo, da drogadição e de outras estruturas, sem reconhecer ou sem ter ideia do que de fato eles vivem, né? E na verdade não é vida, é um espectro de sobrevivência, né? Então isso. Pode falar. A própria renda mínima, é que a assistência, ela tem um preconceito, né? Ela é, de certo modo, humilhante, a pessoa que recebe assistência social. A renda mínima, ela passaria por cima disso, porque ela seria para todos. Exato. Por que alguém que tem uma situação econômica boa vai receber? Bom, ela vai receber, mas ela vai ser taxada de certa forma, então ela acaba compensando pagando um
custo maior. E a questão da assistência, eu acho que a renda mínima eliminaria todo esse custo de fraude, de fiscalização, de pagamento da administração, de como é dessas condicionalidades, dessa fiscalização. E uma coisa que eu achei muito importante ontem não, na segunda, naquela reunião da ONU, o diretor ele acabou referindo uma coisa que é bem importante. Nós temos que pensar num sistema de seguridade social onde as pessoas sejam interdependentes e não dependentes. Exato. E a pandemia, ela acabou nos demonstrando isso da pior forma, que nós somos interdependentes. Então, como ele disse, enquanto uma pessoa estiver sem segurança, nós também estamos. E isso se evidencia numa pandemia, onde a insegurança de alguns acabam gerando, claro, nós temos as proporções diferentes, mas acaba gerando uma insegurança generalizada. Que isso quer dizer que todos nós somos interdependentes e nós precisamos bolar um sistema de todas as pessoas. Existem formas? Existem várias pesquisas realizadas. Talvez só não seja interessante, né? Se nós tivéssemos interesse político, interesse econômico, isso poderia ser algo que viabilizasse um sistema muito mais eficaz, inclusive do ponto de vista da questão no topo da pirâmide da desigualdade. Mas é considerado uma ideia utópica ainda, embora, não sei se tu viu, Marta, várias pessoas de todos os pensamentos econômicos vêm falando nisso. Nós temos nós temos muitos economistas, nós temos pessoas mais com pensamentos mais à direita, mais à esquerda, todos. Inclusive, o Milton Friedman teve uma participação do Zuckerberg, que é o fundador do Facebook, numa palestra, numa instituição nos Estados Unidos, onde ele defende a renda mínima. Então, eu acho que vai de ideia utópica, como é considerada. A gente não pode esquecer também que a abolição da escravidão era uma ideia utópica. Era utópica. É possível tu ter a abolição da escravidão, porque senão causaria um caos total, e nós passamos por isso. Então, eu acho que a renda mínima, chamaria uma renda de cidadania, uma renda incondicional para todos. Eu acho que ela é um caminho e acho que a pandemia acelerou a discussão sobre essa possibilidade que vai ser necessária, principalmente em função dessa questão de que não vai haver emprego e de que o mercado de capitais também é uma produção social e que, portanto, deve ter a sua participação social em relação a isso. Muito bem, Sonilde. A gente fica conversando. Esse tema, a gente tem chance de debater ele por dias aqui, né? Especialmente porque, de certa forma, são nossas linhas de pesquisa, tua e minha, né? No atual momento associado. Mas te agradeço pela participação. Nossas preocupações. Te agradeço pela participação, Sonilde. É sempre bom trocar ideias contigo e, né, a gente sempre aprende algo, chega a uma nova conclusão e estrutura um novo pensamento. Eu acho isso extremamente importante. Tenho certeza que para os nossos alunos também isso aqui vai ser primordial, porque nós saímos daquele beabá da sala de aula, né, do aprendizado dos sistemas, e passamos a observar eles no caso concreto, no mundo atual, com as suas conexões, que é uma circunstância extremamente importante. E que, via de regra, na sala de aula, pelo tempo que a gente tem, pela necessidade de cumprimento, né, do nosso cronograma, não é possível aprofundarmos. Então, extremamente positivo debater contigo. Te agradeço muito a participação. Espero que nós tenhamos novas oportunidades aí para trazer esse ou outros debates no nosso Trocando Ideias, tá bem?